Bom, galera, então vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Então, Jefferson, vamos lá. Enquanto eu vou pintando aquela abstrato fluido aqui, ó, Hum, você vai me contando desse seu lado artístico, o estilo que você faz. Me conta aí um pouquinho das artes que você faz, as pinturas. Enfim, me fala de você e vai me mostrando aí ótimo. seus trabalhos. Perfeito. Vamos ver. Eu até os 23 anos, eu não trabalhava com arte. Eu trabalhava em mergulho de plataforma de petróleo. Eu trabalhava em mergulho de águas profundas. Ah, é? É, lá na bacia de Campos. E estava fazendo um curso de especialização de tipo um modelo tipo escafandria, né? E Aham. indo para casa, uns pivetes me abordaram e eu tomei um tiro. Aí nesse assalto que eu fui baleado, eu já adquiri a lesão de tetraplegia, né? E no começo foi bem difícil, porque me adaptar a toda essa vida, de uma vida extremamente ativa para uma vida praticamente inerte, eu tive muitos conflitos existenciais, né? De pensar o que seria daí para frente e tudo mais. E nesse momento, quando eu comecei a me reabilitar, eu tive até um processo que antigamente a gente não tinha lei seca e bebia indiscriminadamente, né, no volante, Isso é verdade. e eu fui vítima disso. Voltando de uma balada, levemente, para não dizer muito embriagado, eu dormi no volante e bati num poste. Aí tive várias fraturas que agravaram as minhas lesões, que eu estava num processo de reabilitação. E nesse período, eu estava na reabilitação, mas logo depois eu fui envolvido para um fomento que foi o fomento do esporte paralímpico. Olha que Eu maneiro. comecei assim no paralelo, né? Porque Aham. como eu já era de trabalhar numa atividade que de certa forma era física, né? Eu comecei na natação. Na natação, isso na década de 90, eu comecei, competia bastante, tem muitas medalhas até, que me dão muito, muito orgulho de ter participado, mas naquela época, o esporte paralímpico, ele era muito aquém do que é hoje. Que ano foi Hoje, isso, mais ou menos? foi 90 e pouco, porque esse meu primeiro acidente foi em 87. Então, Entendi. nos idos dos anos 90, eu comecei, além do processo de reabilitação, de fisioterapia, eu fui para o desporto. E a natação, por que eu estou falando disso? De não ter fomento, não ter apoio. A gente praticamente pagava para treinar. E não tinha quase campeonato. Quando tinha, eu como tetra, era literalmente barrado da equipe, porque precisava de um apoio, né? Para poder ir para viajar, competir. E a Apoio equipe não tinha. cultural, né? É, Grana, eu enfim. entendi super isso. Mas isso foi me desmotivando. E me desmotivou e eu comecei a focar para a questão dos estudos. Aí foi onde eu fui cursar pedagogia. Me formei na pedagogia e nesse período eu comecei, em 2005, eu comecei num pioneirismo de voltar para o esporte e um pioneirismo do rugby em cadeira de rodas. Rugby, O rugby, cadeira de roda? é, o Aqui no Rio? o rugby em cadeira de rodas, para quem não conhece, ele é um análogo ao basquete com as cadeiras, né? Só que é uma cadeira Aham. mais estruturada, mais parruda, porque o jogo é de porrada. É porrada e rock and roll. E Pô, o rugby já é uma coisa muito louca, assim. pois é, e o rugby em cadeira de rodas, ele é focado, a estrutura é a mesma, derrubar o adversário e invadir com tudo no gol. Por isso que as cadeiras são mais casca grossa. E é para Elas são mais fortes do que aquelas cadeiras do basquete. ela tem uma carenagem que é para bater e resvalar, e tem a cadeira literalmente que é de defesa, que ela é também forte, estruturada, mas ela tem um chanfro na frente, né, que é para poder entrar na roda, sair quebrando tudo, virar as outras cadeiras. Tipo Então o jogo aquele.
tipo aqueles capacetes de futebol americano, assim, que tem aquela carenagem na frente. Isso, só que na cadeira, né? Se você Ah, jogar na internet rugby em cadeira de rodas ou rugby, quad rugby, você vai ver que o jogo é muito, muito impacto. E é para uma categoria de tetraplégico que tem um nível de movimento, né? Tem uma lesão que compromete os membros superiores também, que é o meu caso. E eu joguei como atleta do rugby até 2010, 12 mais ou menos. Nesse paralelismo, eu trabalhei na Lei Seca, na parte de educação da Lei Seca, por conta desse meu acidente com álcool e ah, direção, para poder ter o testemunho, né, a legitimidade do testemunho. Só que em 2008, eu tinha um time, que eu era atleta e era presidente do time, para poder o rugby existir. No Brasil, nessa época, em 2008, éramos 2 times aqui no Rio de Janeiro, outro além do meu, e um da Unicamp. E com esses 3 times, a gente formou a primeira seleção brasileira, que eu tive a honra de ser capitão dessa seleção nos Jogos da Colômbia. E nessa primazia de ter sido capitão dessa seleção, a gente foi para a Colômbia, apanhamos para caramba, mais uma vez, para aprender, né, as manhas do jogo. E hoje a seleção está literalmente, a seleção brasileira está literalmente voando baixo. Mas em torno de 2010, eu praticamente comecei a me aposentar do rugby, já tinha saído da seleção, já achei que não era mais minha praia e fui no processo de aposentar do esporte. mas E aí eu esse enveredei para... lance de se aposentar também tem muito a ver com a idade ou não? Não tem nada a ver? Não, não. Não tem a ver mais por conta de alguns desafetos na parte organizacional, que não me cabe falar Entendi. agora, mas como é porque eu era, ao mesmo tempo que eu era atleta, eu era cartola de um time lá da Zona Oeste, na área lá de Bangu, Campo Grande, pegando aquilo lá, e a gente tinha muita dificuldade. Então eu reclamava de muita coisa, mas no final acabou dando tudo certo e o resultado está aí, que a seleção está uma maravilha.